seu descarte incorreto e como isso pode impactar na nossa saúde. Bom, mas primeiro a gente precisa entender o que é lixo. É considerado lixo todo material que é inútil para o nosso consumo e que é proveniente das nossas atividades. Ele pode ser classificado em lixo seco, como vidro, plástico, lixo úmido, como papel higiênico, resto de comida, lixo verde, como resto de podas, serragem, e também o lixo especial, como baterias, pilhas, embalagem de agrotóxicos e etc. O lixo também pode ser classificado quanto à sua origem. Nós temos algumas classificações. O lixo urbano, que é o lixo comercial e residencial, o lixo industrial, o lixo hospitalar, o lixo eletrônico e o lixo agrícola. Em Itabaiana são produzidos diariamente cerca de 1,5 kg de lixo por pessoa e nós temos uma produção diária de quase 90 toneladas de lixo. Em 75% dos municípios brasileiros, o descarte de lixo ocorre de forma irregular. Eles são jogados na rua, o que apresenta um grave problema, não só ambiental, mas também de saúde pública. Hoje a nossa equipe vai falar sobre a problemática do descarte irregular do lixo aqui na cidade de Itabaiana. Mas para isso nós vamos focar em 3 tipos de lixo: o lixo hospitalar, o lixo eletrônico e o lixo urbano. E para isso eu convido a minha colega Amanda. Olá, me chamo Amanda e vou falar um pouco sobre os lixos comerciais e os lixos domiciliares. Os lixos comerciais, eles são gerados por grandes empresas como bares, supermercados e restaurantes. E eles têm em sua composição plásticos, papelões, restos de alimentos. Já os lixos domiciliares, eles são aqueles lixos que vêm do nosso cotidiano, das casas, de residências, conjuntos habitacionais. E eles têm em sua composição alimentos, papéis também e resíduos alimentares. Todos esses lixos, quando colocados em locais inapropriados, podem trazer grandes problemas à biodiversidade, afetar o ecossistema. Também pode afetar a água, o solo e trazer grandes impactos, como a emissão de gases poluentes da atmosfera. E além de afetar esse ecossistema, pode também afetar a saúde humana nas populações que moram em torno desses lixões, também as pessoas que trabalham com esse processo na catação desses lixos, que vão ter contato com objetos cortantes, perfurantes, por esses lixos não serem separados adequadamente, também vão ter alguns problemas respiratórios, intoxicação alimentar e muitos problemas que vão girar em torno de afetar a saúde humana. Trazendo essa problemática para a cidade de Itabaiana, a coleta de lixo aqui não acontecia antigamente, onde esses lixos eram depositados na cidade de Itabaiana, mais um local específico na Terradura, e tinham contato de moradores que ali residiam, trabalhadores que iam ali em busca do seu sustento e até pessoas, catadores de lixo, pessoas da rua que iam, tinham contato com esse lixo e até, ou seja, aumentava mais ainda os índices de propagação de doenças. Segundo a MPT, foi feita uma inspeção e foi constatado que as pessoas que ali trabalhavam não tinham equipamentos adequados, não tinham uma especialização dos materiais como eles deveriam ser corretamente separados para ser reciclados, ou seja, para ser destinados a um local de reciclagem, já que ali era um centro de lixo ao céu aberto, pode-se dizer assim, e um local de grande índice somente de propagação de doenças. Sendo assim, para tentar solucionar esse problema, o MPT pediu a inativação daquele local ou então para que eles pudessem solucionar aquele problema. E com a solução desse problema, aqueles materiais que ali residiam, eles foram destinados a aterros sanitários e após solucionar o lixão que ali residia, hoje em dia é um centro de triagem de materiais recicláveis e é algo que está tentando ser implementado em Itabaiana, onde no site do governo de Itabaiana se diz que as coletas ocorrem todas as noites de quinta e terça-feira. E esses materiais, quando coletados, são levados para esse centro de triagem e lá são separados papéis,
garrafas plásticas, vidros e todos os materiais adequados para reciclagem. E esses materiais que são feitos a separação são levados depois para as indústrias ou para alguns locais especializados na reciclagem específica do material adequado. Porém, ainda há relatos que esses lixos eles são levados não só para esse centro de triagem, e são levados também para aterros sanitários. Só que o problema desses aterros sanitários são o tempo que eles vão durar ali em questão A. Eles contaminam o solo, ou seja, quanto mais tempo aqueles resíduos ficarem no solo, mais tempo aquele ambiente vai ser contaminado. Também sobre a questão dos lençóis freáticos também estarem contaminados, e colocando na situação da cidade de Itabaiana, atualmente existem algumas plantações no local que antes era um antigo lixão, e ali aqueles resíduos, algumas partes daqueles resíduos que ali estavam foram aterrados. Então cabe-se uma discussão se aqueles materiais, aqueles alimentos que ali estão plantados, será que não estão indo para o comércio e atualmente estando na mesa de muitas das populações? Mas então, como solucionar essa problemática? Existem duas vertentes, é a coleta seletiva e a separação desses materiais recicláveis. São duas coisas que andam sempre em conjunto, porque tendo-se uma coleta adequada, se vai ter uma separação específica dos materiais necessários, que vão ser levados para contêineres coloridos, como vocês vão ver na imagem a seguir. Para que isso se torne viável e aconteça de forma correta, é necessário o empenho da sociedade. E para dar continuidade ao assunto, eu vou chamar a Carol, que está diretamente lá do hospital, para falar dos outros problemas relacionados ao lixo na nossa sociedade. Olá, como a Amanda já falou, me chamo Carol e eu vou falar um pouco sobre os resíduos de serviço de saúde, os conhecidos chamados RSS, porém popularmente conhecido como resíduos hospitalar, lixo hospitalar. Mas o que seria esse lixo hospitalar? O lixo hospitalar é todo objeto ou resíduos que são utilizados por unidades médicas para o atendimento ao cliente, podendo ser este ser humano ou animais. O lixo hospitalar é subdividido em 5 grupos. O primeiro grupo são os potencialmente infectantes, que são aqueles lixos que contêm agentes biológicos que têm uma alta capacidade de contaminação. A exemplo de sangue, de tecidos, de órgãos. Os químicos, que são os resíduos químicos. Os radioativos, que são aqueles, por exemplo, utilizados para fazer raio-x, ultrassonografias. Temos também os resíduos comuns, que não têm nenhum agente biológico contaminante. A exemplo de fraldas, de papéis sanitários. E os perfurocortantes, que, como o próprio nome já sugere, são objetos que têm a capacidade de furar ou cortar, a exemplo das seringas. Mas aí você deve estar se perguntando, qual é o problema desse tipo de lixo? Esse lixo, quando não há um manejo adequado, nem o descarte adequado, pode causar uma série de impactos à saúde pública. Isso não sou eu que estou falando, são dados da Organização Mundial da Saúde, a OMS, que, como consta em seu site, há dados que correlacionam o mau descarte, o descarte irregular desses lixos, com doenças provocadas na saúde pública, como, por exemplo, em escala global, há cerca de 116 milhões de casos de hepatite e 900 mil casos de HIV, tudo isso correlacionado com o mau descarte do lixo hospitalar. Quando trazemos esses dados para o Brasil, 33.800 casos são somente de HIV, além de 1,7 milhões de casos de hepatite B e 315 mil casos de hepatite C. Esses dados são dados muito alarmantes porque são associados à reutilização de seringas estas que deveriam ser utilizadas somente uma vez por ser material descartável. E como vocês podem ver, eu estou aqui no Hospital Dr. Pedro Garcia Moreno, localizado na cidade de Itabaiana, no estado de Sergipe, a única unidade hospitalar pública da região. E eu vou falar um pouco de como se faz o descarte do lixo hospitalar aqui presente. Segundo o governo do estado de Sergipe, anteriormente a 2007, o lixo não havia uma separação adequada. Todo o lixo era misturado com resíduos comuns, como eu citei anteriormente, e o resíduo hospitalar, e colocado de forma junta e descartado no lixão
onde dá acesso ao município de Ribeirópolis, o que traz uma série de problemáticas, tanto para a população na região, quanto para toda a população em geral. Segundo o MPT, que é o Ministério Público de Tratamento em Sergipe, eles detectaram em uma inspeção que não haviam, os funcionários não eram qualificados, nem tinham equipamentos de segurança capacitados para o tratamento desse tipo de lixo. E muitas vezes era feita a queima desse material, que não é indicado pela Organização Mundial da Saúde, pois a queima desses lixos, desses resíduos, pode acarretar numa poluição atmosférica que pode ser mais contaminante do que o lixo em si lá no lixão. Vista a problemática da situação, o governo do estado de Sergipe teve que proporcionar medidas relacionadas à coleta de lixo do hospital. Foi onde o governo contratou uma empresa de removedora de lixo, a Remolifts, que é responsável, segundo o site, pela coleta de 3 vezes por semana desse lixo, e esse lixo é levado para uma vala séptica localizada na terradura. Então esse material é deixado lá exposto em uma contraindicação da OMS, porque o que eles indicam é a incineração desses materiais, que são mais eficazes e há uma menor concentração de poluentes na atmosfera. Essas medidas de coleta estão dispostas na Resolução 306 da Anvisa, onde ela coloca todos os critérios que os hospitais devem seguir para descarte desses materiais. Devido a isso, o governo do estado de Sergipe precisa adotar medidas mais eficazes no descarte dos lixos hospitalares. Não só o estado de Sergipe, mas você também pode fazer sua parte, já que o uso de seringas é muito comumente utilizado pela população, como por exemplo, pessoas que têm diabetes e precisam aplicar insulina. Você pode fazer o descarte adequado utilizando recipientes resistentes e impermeáveis para que os coletores que vão fazer a coleta em sua residência não se contaminem e nem se machuquem. E agora com você, Raíssa, aí do CEPS. Boa tarde, meu nome é Raíssa e hoje eu vou falar um pouco sobre o descarte inadequado do lixo eletrônico e a consequência deste na saúde pública. E o que seria lixo eletrônico? É todo resíduo material descartado de uso comercial, industrial ou residual, tais como aparelhos eletrônicos como computadores, celulares, pilhas, baterias, carregadores, dentre outros. Estudos apontam que com o aumento da globalização e o aumento crescente do uso desses aparelhos como celulares e computadores, as pessoas têm descartado frequentemente e isso gera 50 milhões de toneladas de lixo eletrônico por ano no mundo. Segundo o Centro de Tecnologia Mineral, cerca de 70% dos materiais encontrados em lixões e aterros sanitários controlados são provenientes do descarte inadequado desses lixos eletrônicos. Altamente poluentes, esses materiais podem conter cobre e alumínio, bem como materiais pesados como chumbo e mercúrio. Mas, como é sabido da vida de muitas crianças atualmente na nossa realidade, elas são responsáveis por fazer muitas vezes a reciclagem desse material, o que acaba tendo muito contato com esses materiais pesados e tóxicos. Já outras crianças, elas vivem, brincam ou até passam diariamente por perto de locais onde são depositados esses lixos inadequados, podendo ser contaminados por esses materiais tóxicos. Mas como esse tipo de lixo pode afetar a saúde pública? Por exemplo, para uma futura mãe, o contato com esses materiais tóxicos pode afetar a saúde e o desenvolvimento do bebê. Isso pode acarretar em nativóricos, isto é, o bebê morrer ainda dentro da barriga de sua mãe ou nascer prematuro. O contato com esses materiais, por exemplo, o chumbo, ele está associado ao aumento nos transtornos de déficit de atenção e hiperatividade e também ligado à redução dos scores cognitivos e linguísticos de muitas crianças. Como diria Tedros Adhanom, diretor-geral da OMS, da mesma forma que a humanidade se uniu para proteger o meio ambiente da poluição por plásticos e microplásticos, deveremos nos unir para proteger também o nosso recurso mais valioso, a saúde das nossas crianças. E o que fazer com esse lixo? Então, segundo a lei brasileira, a responsabilidade pelo ciclo de vida desses aparelhos é compartilhada. Logo, todos somos responsáveis pelo descarte adequado desse. É imprescindível que o consumidor ele descarte esses aparelhos em locais adequados, que não lixo comum. Ou seja, os comerciantes eles são responsáveis por receber esses aparelhos em locais adequados. E esses locais deverão ser elaborados pelos produtores, onde esses produtores deverão receber esses aparelhos e entregar aos importadores, os quais serão responsáveis pelo destino final adequado ambientalmente para esses resíduos eletrônicos.
reciclagem, por exemplo. E trazendo aqui para a nossa cidade de Itabaiana, existe um local específico para o descarte desses. Aqui, está localizado aqui na Secretaria de Desenvolvimento, Planejamento e Desenvolvimento Sustentável do Meio Ambiente de Itabaiana, a SEPS, localizada na rua Pedro Dias Gonçalves, ao lado do SES, número 600. E agora eu passo as informações para a minha colega Tamires. Depois disso tudo que foi abordado, eu vou falar um pouco sobre os efeitos adversos à saúde humana do descarte irregular de lixo. Bom, a Organização Mundial da Saúde alerta sobre o risco de mulheres e crianças e adolescentes trabalhar no setor informal de descarte de lixo eletrônico. Segundo ela, mais de 12 milhões de mulheres trabalham nesse setor e mais de 18 milhões de crianças e adolescentes também estão incluídos nesse serviço. O descarte irregular de lixo pode trazer sérios problemas à saúde humana, porque ao descartar certos materiais em locais inadequados, pode fazer com que ocorra o surgimento de animais que são vetores de doenças como a peste bubônica, a malária e a dengue. Outros problemas que está relacionado ao descarte irregular de lixo tem a ver com o lixo hospitalar, como o HIV e a hepatite B, que são doenças causadas pelo descarte irregular de lixo. Ou seja, o lixo hospitalar, que deveria ter um lugar adequado para ser descartado, ele é colocado junto com o lixo comum. Isso acarreta sérios problemas, porque aqueles trabalhadores informais que têm contato com aquele lixo hospitalar acabam se contaminando com seringas e outros materiais que fazem parte do lixo hospitalar e acabam se contaminando. Ou seja, segundo a Organização Mundial da Saúde, existem dados que esse número de contaminações de HIV e hepatite B só tendem a crescer. Por conta de quê? Por conta do descarte irregular desse lixo. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima.